Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. Estamos começando mais um programa da Juventude Revolucionária, seu programa semanal organizado pela AJR, a Aliança da Juventude Revolucionária, Juventude do PCO. Nos reunimos aqui todas as quintas-feiras para ir fazer as análises e noticiar as questões mais importantes relacionadas aí à juventude, ao movimento estudantil e à juventude como um todo. Antes de apresentar aqui meus companheiros de bancada, queria aí pedir para vocês que estão nos assistindo um joinha, curtir, né, compartilhar o vídeo, que é a única forma que nós temos aí de divulgar a imprensa operária, essa imprensa independente, que é a Casa Operária TV, né? Fomos constantemente boicotados pelos grandes monopólios de imprensa. Então a gente precisa aí do apoio de todo mundo que gosta de nos assistir, que nos apoia, que apoia a nossa política, para a gente crescer cada vez mais, atingir cada vez mais gente, né? O mesmo vale também para aí se você puder se tornar um membro do canal, daí fazer uma assinatura mensal, pagar um pequeno valor para você, que para a gente vai nos ajudar muito aí a bancar nossos equipamentos, aumentar a nossa grade de programas e melhorar cada vez mais a Causa Operária TV, encher cada vez mais a nossa programação para fechar aí a nossa grade de programas por 24 horas, agora que nós já temos um sinal 24 horas. Bom, além de mim, né, Vinícius Rodrigues, aqui do Rio de Janeiro, estão comigo outros companheiros, também daqui do Rio de Janeiro, o companheiro Paulo. Boa tarde, companheiros. Não sei se eu estou sendo ouvido, não sei se minha internet falhou, mas se não falhou, eu me apresento aqui, meu nome é Paulo, bom estar aqui e continuamos, vamos ao programa. Bom, agora dá para ver todo mundo, né? Companheiro Uriel. Boa tarde, companheiros. Eu sou Uriel, da Juventude do Partido da Causa Operária aqui do Distrito Federal. Desejo um bom programa para todos, né? Programa organizado aí pela Juventude Vanguarda da Esquerda no Brasil. Vamos para as notícias. E também o companheiro Arthur, diretamente de Santa Catarina. Exato. Bom, boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um Juventude Revolucionária. Sou o Arthur, também membro, como todo mundo aqui, dessa Juventude Revolucionária, também militante do Partido da Causa Operária. Bom, sejam bem-vindos a mais um programa. Bom, então vamos aí começar com a nossa pauta, né? Não dá para fugir desse assunto, porque é uma coisa extremamente relevante, que é a própria questão da volta às aulas, né? Estamos aí no auge da pandemia, todo dia que passa a gente continua no auge, né? Quer dizer que ela está crescendo constantemente. Batemos aí oficialmente o marco aí das 3.000 mortes. Uma coisa bem extraordinária, uma coisa muito absurda, né? Da gente tá passando por isso no Brasil, né? Uma coisa que poderia ser evitada, 3.000 mortes poderia ser evitada com relativa facilidade, né? Talvez não a pandemia como um todo, que isso precisaria realmente um investimento, mas para não ficar nesse estágio terrível, com alguma coisa já estaria para algum mínimo investimento poderia estar sendo evitado, né? E aí estamos nessa situação de que está morrendo aí 3.000 pessoas todos os dias, quase nada está sendo feito. Alguns poucos setores da economia estão sendo fechados, mas a gente sabe muito bem, como a gente já noticiou aqui há algumas semanas, que está quase fora de cogitação fechar aí as escolas. A volta às aulas está sendo imposta aí a todo vapor. O governo aí de São Paulo, principalmente, que está aí com o recorde nacional de mortes entre os estados, né, mais de 60.000 mortos, continua aí tentando impor a política genocida da volta às aulas. E a gente, né, aqui nós como estudantes, né, somos diretamente afetados, inclusive, apesar aí das propagandas iniciais que o coronavírus não era uma coisa, não era uma doença tão mortal para os estudantes, a gente já teve aí casos de morte após a reabertura de casos de morte da juventude, né? Mas bom, após introduzir o tema, queria voltar aí para aquilo que a gente já comentou aqui várias vezes, que é de onde está vindo essa política, né? A política da volta às aulas, ela vem de fora do Brasil, que na verdade, né,
no atual governo Bolsonaro, a gente sabe que quem governa em si não é o Bolsonaro, né? Ele é um lacaio completo do imperialismo, e essa política aí é mandada de fora, tanto ele quanto o Dória e os outros governadores direitistas golpistas. A gente tem aí agora, né, que tem uma crise completa da pandemia, a gente tem uma ampla propaganda em defesa da educação dos estudantes, que vem aí do Banco Mundial. Então eu comecei a pesquisar aqui para fazer a pauta e eu vi que todos os jornais estavam noticiando que o fechamento das escolas prolongado vai levar aí o Brasil a ter 70% das crianças sem ter uma compreensão boa da leitura, né? De repente, assim, quanto mais gente morre, mais preocupado com a educação o governo fica, né? De mais ou menos, porque os ataques à educação continuam, mas supostamente mais preocupado o governo fica, né? Você vê que ano passado só se falava de cortar, cortar, cortar. Não, vamos gastar pouco, a EAD é o futuro, vamos gastar menos, a educação não é tão importante assim. E agora, conforme vai morrendo mais gente, as crianças se tornam aí uma grande preocupação do governo. Você vê aí que todos os jornais burgueses estão noticiando isso daí, que as crianças vão ter muita dificuldade de leitura, né? E isso vem junto aí a um relatório do Banco Mundial que alerta que a América Latina e o Caribe tem um salto de pobreza de aprendizagem como um todo. E o Brasil é um grande destaque aí, né? Afinal, para o Banco Mundial, o Brasil é um país muito importante. E é engraçado, né, que o Banco Mundial definitivamente não é uma instituição aí que a gente levaria muito a sério para a ação da população, né? Principalmente da população da América Latina. Mas o que o Banco, a gente sabe o que o Banco Mundial representa, né? Ele aí é uma instituição direta do imperialismo que faz pressão sobre os países pobres, os países atrasados, para assumir essas políticas, né? No caso, eles têm um interesse econômico direto aí com a volta às aulas. As estimativas aí é que o 1,7 trilhão sejam perdidos na região da América Latina e do Caribe ao longo dos próximos anos, por causa se continuar tudo fechado. E esse 1,7 trilhão a gente sabe muito bem que não é 1,7 trilhão aí da população, né? Na verdade, o banco, quase não precisa de explicação, né? O banco está preocupado aí com os lucros dos banqueiros, né? Ele tem interesse aí em manter os seus próprios lucros. E é justamente isso que toda essa política genocida da volta às aulas, que já levou aí 100 professores à morte no estado de São Paulo, mais, né, de 100 professores, mas só agora no período de volta às aulas, é uma imposição justamente desses bancos internacionais que vêm esses dados aí, de que vão ter seus lucros diminuídos, e impõe ao governo Bolsonaro, ao governo Dória, que é mais responsável ainda que o Bolsonaro, porque ele tem aí o controle aí da maior rede de ensino do país, que é a rede pública de São Paulo, impõe essa política aí. Não que o Dória fosse uma pessoa que se importa com a vida das pessoas, de longe. Mas quem está acima dele, mandando ele abrir as escolas, porque de fato é uma coisa que faz ele perder popularidade, são justamente esses monopólios, esses bancos internacionais. Acho que isso é uma coisa muito importante para ser compreendida. E a gente vê aí que a política não só do Brasil, mas é uma política internacional. Nesse sentido, o companheiro Arthur tem aí mais um relatório aí a comentar, também nessa esfera econômica aí, da análise da volta às aulas, né? Bom, exatamente. A questão do problema da volta às aulas, a gente já tinha comentado, né? Isso já é uma notícia não tão nova, mas que foi retrazida aí pela imprensa burguesa como uma forma de tentar explicar, né, convencer a população de por que a volta às aulas teria que voltar o mais rápido possível. O problema aí é um problema bem claro, né? Foi divulgado na imprensa burguesa um relatório enviado pela Secretaria Política de Econômica, no caso SPE, do Ministério da Economia, que divulgou nesse dia 17 o chamado Boletim Macrofiscal. Né? Esse boletim, no caso, ele veio aí a trazer os efeitos, né, do fechamento das escolas durante o período da pandemia e para produzir um relatório sobre os efeitos, né, que essa atual crise poderia levar à economia brasileira. Segundo aí a secretaria, né, o PIB, os impactos aí com o fechamento das escolas seria sentido inclusive no PIB e no que eles chamam de aprendizado e produtividade do trabalho
e no aumento da desigualdade social. Tem muitas aí palavras bonitas, etc. Mas o fundamental da notícia é que eles dizem, né, que o negócio que já está ficando claro, que o fechamento das escolas e a crise capitalista pode gerar uma crise aí, né, gerar efeitos que durem pelo menos 15 anos aqui no Brasil. É colocado ainda, né, o boletim, que há um prejuízo de dimensões incalculáveis. E o próprio SPE, né, faz uma série de sugestões para se lidar com o problema. Que é claro, a gente tem que levar em conta, né, e lidar com o problema, né? Ou seja, sustentar a falida economia capitalista, garantir aí os lucros dos capitalistas, está ligado diretamente ao problema de reabertura das escolas. Em cima desse problema, eu acho que é importante a gente colocar a nossa política. Né? Porque, primeiro, obviamente, os capitalistas querem reabrir as escolas em plena pandemia, sacrificando a juventude para evitar uma catástrofe econômica que já está ocorrendo. O sistema capitalista já estava numa profunda crise, profunda decadência nos últimos anos, principalmente, já que nunca superou aí nem menos a crise de 2008, e em cima dessa situação veio a pandemia de forma avassaladora. Essa pandemia faz com que toda a crise cresça de maneira exponencial. E a gente está vendo o desespero dos grandes capitalistas em torno desse problema da volta às aulas, que não só é uma garantia de sustentação de uma série de escolas, universidades e tudo mais, que dependem aí da mensalidade, etc., para sustentar, como também do próprio mercado, que depende da circulação dos estudantes, depende da movimentação das escolas, e isso leva em conta, obviamente, milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil. Bom, nesse sentido, né, há um desespero gigantesco por parte dos capitalistas para evitar a falência generalizada, e há uma política de extermínio, junto com isso, da população jovem brasileira. Né? É importante destacar que os capitalistas discutem de maneira incessante uma forma de reabrir de uma vez só, em plena pandemia, essa situação que o Vinícius acabou de repassar, sem sequer se preocupar com a vacinação da população. Né? E quando a gente fala em vacinação, não é o que a gente vai comentar mais um pouquinho na frente, que não é a política da UNE, né? Que é vacinar, por exemplo, só os professores achando que isso vai resolver algum problema, mas sim vacinar de fato toda a população. O que existe na prática não é uma vacinação da população, nem o estado de São Paulo, que tem um PIB aí, né? A gente comentou o PIB. O estado de São Paulo tem um PIB maior do que a Bélgica. Então, assim, a questão de recursos, etc., o estado de São Paulo deveria ser um dos pioneiros aí na vacinação real da população. Mas o que acontece é que o governo Dória anunciou recentemente que vai começar a vacinação da população com 75 anos de idade. Ou seja, o pessoal da juventude mesmo vai parar lá na lista de espera para 2024, provavelmente, nesse ritmo. Então, assim, a situação, né, mostra que os capitalistas estão tentando levar a juventude para a morte certa para tentar salvar-se da crise. O que torna ainda mais importante defender a vida aí da juventude, dos professores e toda a população, e torna ainda mais importante o problema da greve, né? Que está sendo realizado em estados como São Paulo, outras regiões estão levando à frente a greve também dos professores. É importante também a mobilização estudantil em torno desse problema, que apenas com a mobilização estudantil que a gente vai impedir, né, que esse genocídio seja feito contra a população. Bom, passa a bola para os companheiros. Queria comentar, né, a questão do governo federal, né, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, aí também impondo essa política aí a mão dos capitalistas. Né? Acho que o Paulo tem mais informações sobre isso. Sim. Na verdade, na manhã desta última quarta-feira, dia 10, né, durante uma cerimônia do Tocantins, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele defendeu a reabertura das escolas em meio ao pior momento da pandemia no Brasil. Né? Essa declaração ela veio no mesmo dia em que o país bateu as mais de 2.000 mortes oficiais em 4 horas. É o pior momento que o Brasil já enfrentou durante essa pandemia. Né? Para o ministro, desde que sejam respeitados os protocolos de biossegurança, né, para a Covid, não há nenhum motivo para manter as escolas fechadas. Né? Dessa forma, ele anunciou que o Ministério destinou mais de 700 milhões em verbas, que é se você contar todas as escolas e estudantes do Brasil, é um número ínfimo. Assim, é realmente
condizentes, condições precárias das escolas públicas que a gente conhece no Brasil, né? Mas esses 700 milhões em verbas para que todos os colégios públicos do país se estruturassem para o retorno de atividades presenciais, né? Seguindo tecnicamente medidas sanitárias com esse valor aí, né? Assim, a gente tem que lembrar que a maioria dos colégios tem o básico para a saúde nem em períodos de normalidade, sem contar a pandemia. A burguesia, ela se encontra neste momento, como o Milton Ribeiro ele representa, ele demonstra, né? Com essa defesa aí, se encontra numa encruzilhada de democracia, né? Muito antidemocrática, né? E, assim, acerca das soluções que eles têm para a pandemia. Ao mesmo tempo em que a burguesia pensa no lockdown como uma solução, fechamento de bares, repressão popular, e também repressão contra festas privadas ou clandestinas e tudo mais. O regime também mantém os mesmos trabalhadores, e agora estudantes, né, como os Ministérios da Educação, amassados como sardinha lá, os transportes públicos, as crianças e profissionais, a educação dentro de salas de aula precárias, sem condições nenhumas sem condição sanitária alguma, né? E acha que isso é o método de lidar com a pandemia, enquanto, é claro, eles não fazem nada além disso, além de reprimir. Agora, a gente sabe como é que é a Covid no escolar, a gente tem dados, por exemplo. O estado de São Paulo, apenas, não em vários estados do Brasil, registrou 21 mortes e mais de 4 mil casos de janeiro a março deste ano. Há relatos cada vez mais frequentes de crianças e até recém-nascidos internados pelas doenças, desse surgimento da nova variante, que ataca jovens, né? Que é mais transmissível, mais letal também. Neste contexto, os governos federais, estaduais e municipais eles seguem sem propor nenhuma saída além da repressão para a população. Né? É uma grande roleta russa. Não há vacinação, muito pelo contrário. E a expectativa mais palpável de que essa campanha nacional de imunização aconteça também é a mesma de ela ser interrompida. Né? Assim, você não sabe o que vai acontecer, é muito incerto. O governo já se demonstrou muito instável. Se não houver uma ampla mobilização dos trabalhadores da educação, do movimento infantil, né, o que a gente vem falando há muito tempo, se eles não começarem a sair às ruas e acabar com essa ideia de tweetar, se panelar, e ter uma política organizativa correta, né, nas ruas, combativa de verdade, assim, vai ser um genocídio da classe trabalhadora, vai ser um genocídio dos estudantes, dos professores e tudo mais. Né? Eu passo até a bola aí para ver se alguém tem mais alguma coisa para dizer sobre esse problema. Acho que sobre a questão da volta às aulas, né, a gente poderia passar aí para uma. Mas estamos falando aqui de todas as pressões, né, pela reabertura, nessa primeira parte do programa. Nós temos mais uma, né? Temos aí as escolas privadas, se eu não me engano. Que essas aí a gente sabe que tem um interesse, é mais fácil de entender o interesse direto, né? Aí sobre isso, o companheiro Uriel tem mais informações. Antes de passar diretamente para a decisão das escolas particulares de manterem as aulas durante o período mais crítico da pandemia em São Paulo, é importante denunciar aqui que, apesar das famigeradas e medidas duras aí do lockdown em São Paulo, as escolas particulares foram permitidas para continuar recebendo até 35% dos alunos, ou seja, né, milhares de estudantes. Entretanto, a única orientação dos tucanos, né, foi que elas deveriam aí se atentar para priorizar os mais vulneráveis. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a gente não precisa nem explicar, né? Mas o objetivo dos golpistas fica muito claro. Os vulneráveis são literalmente os mais pobres e os mais jovens que são mandados para morrer nas escolas. Essa é a recomendação dos tucanos. Sendo assim, né, ansiosamente, os diretores membros aí da ABEPAR, que é a Associação Brasileira de Escolas Particulares, né, sendo eles 24 membros, se reuniram aí para organizar como é que vai ser essa matança. São poucas escolas que deixaram, né, suspenderam realmente o ensino e tudo, mas a grande maioria vai continuar e algumas ainda vale até fazer uma menção honrosa. Acho que vale falar sobre o caso do Dante, em que a diretora Valdenice Minatel fez o seguinte comentário: estamos com uma batata quente na mão. Não é uma decisão fácil, especialmente nesse momento de pandemia.
também temos que tomar cuidado com a mensagem que passamos para a sociedade ao decidir suspender ou manter as aulas presenciais. Bom, basicamente ela colocou o ponto fundamental da reunião desses vampiros, né? Que eles discutiram para ver qual seria a melhor forma de retornar ao ensino presencial sem ocasionar um enorme levante do movimento estudantil e do movimento dos trabalhadores, né? Porque o único freio para esses diretores, né, e para os tubarões do ensino privado é a própria mobilização popular, como os companheiros já vinham colocando aqui. Outra menção honrosa foi do Colégio Luminova, em que o diretor Nathan Schmuckler fez o seguinte comentário: a escola é fundamental para todos os alunos, especialmente para os alunos mais novos. Bom, né, basicamente, ele argumentando também, disse que não só os mais vulneráveis, mas todos deveriam ter a honra de voltar para a escola e ter um ensino decente, né, no meio das 2.000 mortes aí diárias do coronavírus. Bom, nesse caso, nesse colégio, no Luminova, foi decidido não alterar o formato assassino, que segue desde o início do ano letivo, e simplesmente continuar aí com as aulas presenciais, botando o máximo de alunos possíveis nas escolas. Acho que o fundamental aqui para a gente concluir é que não são liberais tentando sobreviver aí na selva capitalista, né? E sim são monstros, monopolistas, que organizam aí a destruição do ensino e que arquitetam um genocídio lado a lado com os golpistas, né? Como o companheiro Vinícius estava explicando. A existência do ensino privado, no geral, ela é contra o próprio ensino, e agora é contra a própria vida do povo, né? E principalmente da juventude. O que o nosso partido defende, em especial a Aliança da Juventude Revolucionária, é que é preciso confiscar o ensino privado e estatizar toda a educação. Isso deve começar, como a gente vem também ressaltando aqui desde o começo da pandemia, com uma greve massiva de toda a educação, impulsionada aí tanto pelos professores, mas principalmente pelo movimento estudantil, né, que não seja simplesmente contra o EAD, contra a volta às aulas, mas pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, né, e fora também esses tubarões do ensino privado. Exatamente. E aí a gente falou aí dos bancos internacionais, do Ministério da Economia, do Ministério da Educação, dois diretores das escolas privadas, ou da associação aí das escolas privadas, e temos aí outra pressão da Justiça de São Paulo, né? Mas acho que a gente já comentou bastante sobre a volta às aulas. Acho que a gente poderia entrar sobre as pressões pela volta às aulas. Acho que a gente poderia entrar na, no tópico do próprio funcionamento da volta às aulas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aí um longo histórico aí de combate aí à volta às aulas, eu e o companheiro Paulo, né? A gente teve casos aí no passado dos 700 mil alunos da escola pública que foram prometidos, da rede pública estadual, terem sido prometidos chips pelo EAD e nenhum recebeu, 0% recebeu, para mostrar como é que o governo lida com o EAD. E agora a gente está tentando fazer o retorno aí, tanto presencial quanto pelo EAD, né? Volta de qualquer jeito, tem que voltar. Apesar do EAD ser uma farsa e o presencial ser um genocídio. Mas em relação a isso, o companheiro Uriel poderia continuar aí a análise sobre essa questão aí do Rio de Janeiro. Bom, né, tem uma outra notícia sobre essa questão do Rio, que coloca que dos 700 mil alunos da rede pública estadual do ensino do Rio de Janeiro, apenas 22 mil compareceram presencialmente, né, sendo que eles esperavam 58 mil. Dos restantes 642 mil alunos, somente 260 mil participaram do retorno às aulas virtuais na primeira semana, né, da farsa aí do EAD. Eu acho que o fundamental para a gente entender aqui, né, com esse relato da SEDUC, é que já acontece uma greve branca de grande escala no país inteiro. Então, os estudantes, bem como toda a comunidade escolar, né, os pais, os professores e os técnicos, já estão em greve. Né? Isso mostra como tanto o EAD como a volta às aulas são duas medidas completamente impopulares. Primeiro que no EAD ninguém aprende nada. Né? Você tem que ter um bom acesso à internet, uma boa câmera e um enorme assim, contingente de tempo livre para você conseguir prestar atenção nas aulas, fazer atividades, que é uma coisa que, no final das contas, basicamente nenhum aluno tem.
E além sem contar com as condições precárias da população brasileira. Né? A grande maioria da população não tem acesso ao próprio sistema do EAD e os professores não são nem no mínimo treinados para fazerem esse trabalho. Então, por isso a gente considera que o EAD é uma completa farsa, e não só a gente considera isso, mas como os quase 400 mil alunos que não participaram do EAD, né, dos 600 mil. Bom, em relação à volta às aulas, a questão é óbvia, né, como a gente vem colocando aqui. Os alunos não vão para a escola porque eles não querem morrer e nem matar suas famílias. Né? Então, esse pessoal aí da direita também que vive falando, não, tem que voltar às aulas para fazer, né, a roda do capital girar, essas coisas, é uma completa farsa, né? Na verdade, inclusive, é uma atitude criminosa, né, que tenta perseguir aí essa questão, que é um fato, né, uma verdade, para tentar fazer uma pressão também para conseguir voltar às aulas, né, que é completamente apoiada pela imprensa burguesa. Então, esses dados, né, inclusive os dados da segunda semana aqui, que só comprovam isso também, a única coisa que mudou foi que mais 70 mil alunos entraram no EAD, né, mas a grande maioria continua nem entrando no EAD, revelam que a greve já está aí colocada. O que falta são as direções pelegas do movimento estudantil tirarem a bunda da cadeira e fazerem alguma coisa, ou as próprias bases do movimento estudantil se organizarem e tirarem o pessoal à força da cadeira, né? E organizar essa greve aí, para ser uma coisa organizada, centralizada, e daí é possível colocar um sentido político na greve, né? Que é o mais importante. Tornar não só uma greve contra a volta às aulas, mas uma greve contra os golpistas, que são os arquitetos desse genocídio com o retorno do ensino presencial. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, passa a bola aí. Você vê que a resistência aí no Rio de Janeiro, mesmo desorganizada, já gerou uns frutos, né? Teve aí uma a prefeitura principalmente recuou aí a reabertura no momento, né? A situação aqui não você pode tentar fazer a população ir para a escola, né? Mas de fato botar para acontecer é difícil, né? Acho que o Paulo poderia comentar um pouco mais sobre isso. É, verdade. A gente já tem aqui no Rio de Janeiro o início da segunda fase das aulas presenciais, que foram previstas para começar ontem, nessa quarta agora, dia 17. E foi adiado em 2 semanas. Né? Do terceiro ao sexto e do nono ano, o ensino fundamental sendo adiados para daqui a 2 semanas, provavelmente na quarta. De acordo com a prefeitura, esse adiamento, eles continuam em ensino presencial apenas. E eu acho engraçado isso, as pré-escolas e os primeiros e segundo anos do ensino fundamental, eles continuam. Né? O prefeito afirma ainda que a abertura de mais 149 unidades para o aluno dessa série, de modalidade presencial, está mantida para acontecer ontem, né? Nesta quarta-feira, nesse caso. A política financeira do prefeito Eduardo Paes, do DEM, deu de 170 unidades. Ele afirma que se tiver que fechar alguma coisa daqui para frente, a última coisa a se fechar é a escola, que é um discurso que a gente já ouviu antes. É um discurso que já foi falado várias vezes por vários órgãos governamentais aí, foi defendido das organizações imperialistas também, além das golpistas, que a última coisa que tem que se fechar é a escola. Você vê que isso está na boca dos governadores, prefeitos e várias entidades aí do governo golpista. Num momento extremamente grave de pandemia, né, essa ideia continua fixa. O companheiro Vinícius ele já falou dessa ideia aí de reabertura que está sendo pressionada não só o companheiro Vinícius como os outros companheiros, está sendo pressionada, né, pelos outros órgãos golpistas e imperialistas do planeta. Né. Nessa mesma nota, o secretário municipal de educação ele reafirma essa ideia fixa, o Renan Ferreirinha, né, ele diz que neste quase um mês de aulas presenciais, na primeira fase, tivemos ótimos resultados. Cerca de 80% dos pais e responsáveis optaram pelo retorno presencial. É claro que isso meio que se contradiz um pouco as informações que já foram faladas aqui pelo companheiro Uriel, né? Mas enfim, 80% dos pais optaram pelo retorno presencial de alguma maneira. Não tiveram que fechar nenhuma unidade escolar e tudo mais. Né? Vamos focar assim na alfabetização e na educação infantil. Estes alunos são os que mais precisam de ensino presencial, pois estão em um momento crucial de desenvolvimento.
Parece que você consegue ver a arquitetura dessa campanha de demagogia de volta às aulas, né? Com as notícias que a gente já fala aqui. Primeiro, eles dizem que isso vai ser um retrocesso de 15 anos, não só economicamente, mas a educação vai ter um retrocesso de 15 anos. Depois eles soltam essa nota de que a escola tem que estar sempre aberta. E depois eles também, além disso, defendem que os alunos que mais precisam estar na aula presencial são as crianças. Né? Então, quem mais tem que morrer são os mais jovens. Né? Mesmo com o comparecimento presencial sendo facultativo, é evidente que as famílias mais abastadas, né, elas conseguem usufruir, pelo menos, do EAD, né, porque eles têm celulares, notebooks, internet. Claro que a maioria das famílias pobres não dispõe desses equipamentos, mesmo depois dessa campanha que o Campos tinha mencionado, de distribuição de chips e celulares, né, quando a campanha era impulsionar o EAD, que, claro, não aconteceu no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o país se aproxima ainda mais da marca dos 300 mil mortos, e ainda assim a gente vai continuar com essas demagogias. Né? Eu passo a bola aí para os companheiros falar alguma coisa sobre esse assunto. Queria que a gente entrasse no tópico da luta, de fato, contra a volta às aulas. Né? A gente tem um exemplo aqui dos professores, né, que a gente já citou diversas vezes, tem até um programa. A gente passou por algumas semanas, eu não me recordo agora se está tendo todos os dias, o programa do comando de greve. A gente teve aí até uma boa cobertura da greve dos professores e queria que o Arthur falasse rapidamente aí da greve dos professores para a gente falar um pouco depois sobre a mobilização dos estudantes. Bom, exato. Desde que teve a retomada da volta às aulas presenciais, né, principalmente em São Paulo, a greve dos professores aí vem se tornando uma principal forma assim, de combater esse genocídio feito contra a população. Né? Uma notícia recente, inclusive, da greve, mostrando primeiro né, que ela teve uma repercussão forte e o governo está também tentando reprimir os grevistas, é a nova tentativa aí, né, de gestores escolares do Covas, né, no município de São Paulo, que estão ameaçando nesse momento os grevistas com corte de ponto. Né? A gente vê essa situação acontecendo em uma série de escolas, né? Assim como já aconteceu na greve de 2018, né? Onde cerca de 49 unidades tiveram esse ataque ilegal. Né? A gente está numa situação muito semelhante agora, onde durante a greve, ou seja, o próprio direito à greve dos professores está sendo ameaçado por esse regime golpista, né? Ditatorial. Em meio a essa situação, os professores se mantêm firmes na greve. Essa greve, inclusive, trouxe já vitórias parciais aí no combate à volta às aulas presencial no estado de São Paulo. E é importante continuar esse movimento se expandindo cada vez mais a nível nacional. É um dever aí das organizações, seja sindicais, organizações de esquerda, partidos e tudo mais, se juntarem a essa luta com toda a força possível. Né? Aqui, por exemplo, em Santa Catarina, na cidade de São José, na grande Florianópolis, uma greve semelhante está sendo levada também contra a volta às aulas, e os professores já estão sem salários, inclusive no último mês, com a comprovação clara aí da ditadura que a gente está sofrendo. O pessoal não pode nem fazer greve, está tendo seu direito cortado fora. Bom, essa situação a gente está vendo em outros locais do país, e só reforça ainda mais a necessidade da gente expandir esse movimento, principalmente com a união aí com os setores da juventude, que são aí, tem um caráter fundamental para impulsionar a luta contra o volta às aulas. Eu queria comentar sobre a greve dos professores, porque eles já estão num estágio mais avançado de mobilização que os estudantes, né? Estão de fato fazendo a greve contra a volta às aulas, mas isso não quer dizer que as direções da esquerda estão aí contribuindo, né? Temos aí alguns setores que são mais ou menos os mesmos setores que estão constantemente boicotando as nossas lutas dos estudantes, que estão atacando aí a greve por dentro. Queria destacar aqui porque é muito parecido que a gente enfrenta, até aí os companheiros que estão aí nos assistindo, que também estão dispostos aí a organizar depois a greve, podem entrar em contato com a gente também, participar das nossas organizações, dos nossos comitês de luta estudantis para organizar a greve. Mas é uma coisa que a gente vê recorrente na esquerda, né? Que é o cara que fala que não... Isso aqui é noticiando mesmo pessoas de dentro da Assembleia da greve dos professores, né? Que não dá para continuar a greve
porque não dá e tem que fazer um calendário de lutas. Alguém do PSOL. A outra pessoa do PCB falou assim: não dá para brincar, tomar cuidado com a repressão, porque a sociedade está vivendo um momento muito autoritário. Você vê aí que é exatamente o tipo de coisa que a gente escuta no movimento estudantil, né? Teve uma assembleia de greve na minha universidade, da Unirio, que já comentamos aqui algumas outras vezes, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Vem aí um setor falando que não, greve não, calendário de lutas. O outro setor vem falando, não, vamos ter medo da polícia, porque a polícia bate na gente. E assim, não, você lê isso aqui, você vê que parece que eles já estão eles têm umas cartas assim para barrar a greve, que é um negócio, um jogo meio pronto, né? O, o Jones Manuel também, da juventude aí do PCB, da JC, citou a mesma coisa na época da luta aí da população contra a repressão fascista do Carrefour lá, que assassinou um operário negro por nada. O cara foi lá e assassinou, se eu não me engano era João Alberto, nome do operário, e o Jones Manuel falou, não, vamos ter medo da polícia, não vamos nos manifestar. Tem uma pessoa da JC que falou a mesma coisa na Unirio. Não, a polícia é agressiva, se a gente fizer piquete, eles vão bater na gente. Você vê aí toda uma campanha contra a greve, que é um negócio assim, sempre absurdo, porque você está indo contra a mobilização. Agora, estão morrendo 3 mil pessoas todos os dias. Isso são, esses professores que estão fazendo a greve, tem muita gente aí de 50, 60, 70 anos, até 40, tudo assim, de todas as idades, mas quanto mais velho, você é mais afetado. E ver esses setores aí desmobilizar na cara dura, assim, querendo destruir a mobilização, porque com a greve já está difícil barrar a volta às aulas. Imagina esse suposto calendário de lutas, porque quando você vai ver na hora da luta para valer, não tem esse calendário, não tem uma luta de verdade. Tem uma farsa, que é o que a gente está vendo aí nas organizações estudantis, que são dirigidas pelas mesmas organizações. As organizações aí que estão participando da Frente Ampla aí, com destaque aí para o JC, o JC, mas ao JS da Uni e da UBS, né? Estão aí tentando represar ao máximo, destruir qualquer tipo de mobilização estudantil. E sobre propriamente aí a Uni, a UBS e as organizações estudantis, eu queria que o companheiro Paulo também noticiasse aí qual é a desmobilização que eles estão organizando hoje, né? De acordo com eles, mobilização, mas que na realidade é uma desmobilização. Assim, o calendário de lutas da UBS, da Uni, bom, essas posições, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, da UBS e a Uni, a União dos Brasileiros, Brasileira de Estudantes, e também em conjunto com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a NPG, né, eles convocaram, similarmente ao que o Vinícius relatou, jornadas de luta para o mês de março. Né. O tema é vida, pão, vacina e educação. É muito bonito, bastante. Vamos ver mais a fundo o que essas organizações estão tão preocupadas e estão realmente dizendo. Né. O texto publicado no sítio da UBS afirma que essas jornadas, né, deste ano têm o objetivo de chamar a sociedade para se unir na ciência, conhecimento, com saídas para as crises atuais, incluindo a crise do ensino. Nenhuma menção, é claro, é feita à greve, nem nada. As reivindicações da jornada de luta são planos nacionais sólidos para enfrentar a pandemia e a crise econômica, agilidade na imunização e soluções urgentes para o acesso à educação. Eu vou dar um ênfase nesse acesso à educação, para a gente lembrar mais tarde. Continuemos. Né? Esses planos nacionais sólidos, né, eles serão nada menos do que atos simbólicos, como está escrito, né, que não foram especificados, não tem data ainda, ou então ações nas redes sociais, né, que são os tuitaços e panelaços, que na verdade nunca resolveram nada, muito pelo contrário, como o companheiro Vinícius tinha falado agora, antes de começar a falar, eles servem várias vezes para desmobilizar qualquer tentativa de organização. Mas, na verdade, a gente sabe que esse tipo de ato nas redes sociais, eles foram usados, por exemplo, dia 27 agora, que é 27 de fevereiro, contra as mobilizações para defender a candidatura do
os direitos políticos do Lula candidato, por exemplo. E, claro, são usados diversas vezes de várias maneiras diferentes. Traduzindo tudo isso, traduzindo vida, pão, vacina, educação, as entidades estudantis controladas pela União da Juventude Socialista, o JS, e pelo PCdoB, pela Juventude do PCdoB, eles não querem nada mais do que desmobilizar qualquer tentativa de fazer uma greve. É evidente que a quantidade de atos simbólicos e virtuais ela aumentou significadamente nessa pandemia, uma vez que a esquerda pequeno-burguesa paralisou completamente os atos de rua, manifestações e ocupações, né, por causa da pandemia. Eles dizem que isso é algo porque eles protegem a vida e eles não querem levar o povo a se arriscar, né? É uma justificativa para não fazer nada, para ficar parado. O que deve ser proposto e realizado, o que a JR defende, são mobilizações de rua. É importante lembrar que essas entidades estudantis dizem defender a vida e inventam mil e uma desculpas para justificar a volta às aulas também, né, mesmo defendendo a vida por não fazer atos, né, porque isso vai acabar infectando muita gente, contaminando muita gente com o vírus, então é melhor a gente não fazer nada. Mas, por outro lado, vamos voltar com urgência, como eles dizem, como eles afirmam, sabendo já que o acesso à educação é uma porta importante desses órgãos, as pessoas não pensam que o acesso às aulas, que eles se preocupam tanto na pauta deles, seria justamente o acesso às aulas presenciais que eles defendem agora, nesse período, no pior período da pandemia do Brasil. Professores, portanto, eles trabalham, alguns com salários reduzidos, colocando suas vidas e de seus alunos em risco. Porém, o ponto alto da luta dessas instituições por um auxílio é apenas por um auxílio emergencial efetivo, pela distribuição de cestas básicas aos alunos, né, condições sanitárias melhores. São reivindicações, além do mais, que eles tentam conseguir por pitaços e panelaços. São ações aí que se juntam aos pedidos da extrema-direita e da direita do centrão, né? São pedidos que favorecem os órgãos imperialistas e grandes capitalistas, né? E favorece também a prática do genocídio dos estudantes. É um absurdo completo, né? Mesmo que, estranhamente, vindo dessas organizações aí, não é tão surpreendente assim que eles defendam esse calendário de lutas. A nossa JR, nós pensamos que uma jornada de lutas realista, né, só existe nas ruas. Um calendário de lutas efetivo tem que ser, por exemplo, delinear uma data para iniciar uma greve geral, por exemplo. Né? As entidades estudantis, em conjunto com esses sindicatos aí de professores, precisam defender a mobilização de ruas e a greve na educação contra o massacre do povo, contra a volta às aulas e, sobretudo, contra o governo Bolsonaro e todos os golpistas. É isso que nós achamos. Né? Não sei se vocês têm algo mais a dizer sobre isso. Eu passo a bola. Eu queria fazer um comentário aí sobre essa ação da Uni, que assim, a gente vê aí que eles aderindo aí a essa campanha da volta às aulas e do EAD, que eles não existem, na verdade eles estão aí sendo coniventes e chegam a apoiar, né, o EAD, faz parte aí de toda uma submissão geral à direita, né? Eles aí estão aderindo aí ao projeto da Frente Ampla com os golpistas que comandam o Brasil aí, vem destruindo o Brasil desde 2016. E a gente precisa aí, como o companheiro Uriel citou, né, que unificar a luta da juventude com a questão política, né, não só focar aí nas nossas pautas, focar nelas, mas também a gente precisa entender que toda a nossa luta aí faz parte da luta contra o próprio golpe de Estado, né, contra aí os governadores, o presidente ilegítimo Bolsonaro, que foi eleito na fraude de 2018, e aí unificar aí todas as lutas da juventude, né, nessa luta. Aí é muito importante porque nós, né, como jovens, estamos aí tendemos a ser a linha de frente aí da mobilização, principalmente quando o negócio está como está mais ou menos hoje, né, esse marasmo, que não acontece nada, é um momento propício aí para os jovens saírem às ruas e puxarem o setor da população atrás, né. E especificamente a JR, que a gente se propõe aí a sair imediatamente, chamar todos os setores aí que estão dispostos a lutar nas ruas para se mobilizar, tanto contra a volta às aulas, quanto contra o EAD, e aí em defesa aí do Fora Bolsonaro, que agora já é
já é uma coisa quase unânime na esquerda, da boca para fora quase, né? Não tem uma luta real, mas principalmente em defesa aí da candidatura do Lula, né? Como a figura da esquerda capaz aí de derrotar o golpe de Estado. Eu queria lembrar aí, tem umas fotos do Congresso da Uni, da nossa participação no Congresso da Uni em 2019. Essa foto aí, se vocês conseguirem ver lá no canto superior, mais para a direita, você vê que tem uma faixa enorme de 50 metros da JR, que é uma faixa escrito Fora Bolsonaro, que a gente já estava puxando aí há cerca de 7 meses, 8 meses nesse congresso aí. E aí a esquerda inteira se recusava a puxar essa palavra de ordem. Né? A gente ficou, não, como assim não vai puxar o Fora Bolsonaro? Tem que ir atrás, tem que defender o Fora Bolsonaro. E a base aí apoiava amplamente, sempre foi uma palavra de ordem super popular o Fora Bolsonaro, e a gente eventualmente, levando aí a nossa luta nas ruas, conseguiu botar essa palavra de ordem aí na boca de toda a esquerda, né? E o mesmo vale para a questão do Lula, do ano de 2019, né? Nós aí estivemos aí presentes nas organizações de todas as mobilizações em defesa da liberdade do Lula, que, ao contrário do Fora Bolsonaro, não era... Porque o Fora Bolsonaro era quase proibido de você falar, né? Você chegava e falava fora, não pode. O Lula deixava você falar, mas você não podia, não existia uma campanha real. Você falava, não, tudo bem, Lula é livre. Mas você não podia, não existia uma campanha da Uni. A Uni não teve presente, a Uni, a UBS, as diversas organizações estudantis não tiveram presente na luta pela liberdade do Lula. Ele se libertou e eles apareceram depois lá para ganhar os louros, que nem o Iago Montalvão e a presidenta nova da UBS agora apareceu lá em São Bernardo para aparecer na foto com o Lula, né? Sem de fato defender ele. Mas a gente vai continuar aí sendo aí a linha de frente na luta aí, como a gente foi nesse congresso aí da Uni, levando fora Bolsonaro e conseguindo depois puxar a maior parte dos setores com a gente. Vamos aí ser a linha de frente da luta em defesa aí da candidatura do Lula como uma candidatura da esquerda, né? E eu vejo que na juventude, você vai conversar, às vezes você pode pensar, nós, né, jovens, a gente pegou pouco tempo do governo Lula e tal, talvez não seja tão popular, mas você vai falar da pauta do Lula para a juventude, principalmente para estudantes universitários, que lembram aí da época do golpe, como a universidade foi destruída, e é uma coisa toda essa maluquice aí que faz parecer que essas direções, que você não, o Lula não importa, vamos falar qualquer coisa aqui, volta às aulas por segurança. Essa maluquice aí das direções estudantis, né? Então acho que a gente aí tá se propondo, acho que já deu para pegar a ideia aí da foto, se todo mundo conseguiu ver a nossa faixa, né? Estamos nos propondo, aí dá para ver a base, a proposta da JS, né? Verde. Negócio bem ridículo, né? Deixar o Congresso da Uni verde, para um negócio bem pouco combativo, que é o oposto do que a gente defende, né? Uma luta real, uma luta vermelha da esquerda e da juventude contra a volta às aulas, contra o EAD, em defesa aí do Lula. A gente vai fazer agora 2 atos importantes, um ato aí no dia 31 contra a intervenção militar, contra a comemoração do golpe militar, e um ato no dia 11 aí, em diversos locais, pela candidatura do Lula, pelo Lula, pela Lula presidente, né? Para derrotar aí o golpe e conquistar aí as pautas da juventude, né? Porque no governo Bolsonaro a gente não vai conseguir quase nada da juventude. Agora, conquistando aí o poder, botando aí um governo Lula, aí a gente consegue impor aí diversas pautas aí, não só essas que a gente está falando agora, mas aí pautas mais gerais da juventude, né? O fim do vestibular, o fim do ensino pago, ensino gratuito para todos, e mais pautas aí realmente, né, da AJR, do socialismo, que concerne a juventude. Bom, queria comentar essa questão, né, porque é uma questão crucial, né, botar essa pauta. O nosso tempo está acabando. Queria ver se os companheiros têm algum comentário essencial, algum comentário importante que queiram fazer, ou se a gente passa aí para o encerramento do programa. Podemos passar para o encerramento, temos 1 minutinho. Bom, então infelizmente, né, o nosso programa acabou hoje, não dá para comentar. Esse tópico da volta às aulas, ele sempre
é muito extenso, porque é uma monstruosidade muito grande, né? A semana que vem estamos de volta aí com mais um programa da Juventude Revolucionária, às 14 horas na quinta-feira. Eu vou me despedir aqui, né? Vou me despedir por todos. Todos nós mandamos um abraço aí. E semana que vem nos vemos novamente. Tchau, tchau.